Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um Pode Mais da Faculdade Uniguaçu. Eu sou o professor Elias, junto comigo está o professor Fernando, professora Daniela e professora mestre Meire. E o tema de hoje é Engenharia Civil. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalho no setor privado, tenho empresa própria, no ramo de projeto, trabalho com projeto, execução e também tenho uma empresa de fundação. Então nós temos um equipamento de fundação aí. Comigo, professor Fernando, pode ir lá. Boa noite, meu nome é Fernando Davis, sou professor aqui na Faculdade Uniguaçu, das disciplinas de Teoria das Estruturas, Concreto Armado e Física. Trabalho aqui na Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, no setor público. A gente faz projeto, orçamento, fiscalização de obras e estamos aqui para tratar das diferenças entre obras públicas e privadas. Professora Daniela. Olá, eu sou a professora Daniela, sou engenheira civil formada pelo TFPR, engenheira de segurança do trabalho e além de professora eu atuo também, assim como o Fernando, na administração pública, na prefeitura do município de Missal e lá também eu atuo na área de orçamentação, obras, projetos, fiscalização e a minha área é mais voltada para a área de pavimentação, estradas, geotecnia. E assim como o Fernando falou, então hoje a gente vai trazer aqui para vocês as diferenças entre as obras públicas e as obras privadas. Professora Meire. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Sou a professora Meire Cláudia Barbosa, sou engenheira civil, sou mestre em tecnologias ambientais. Aqui na Uniguaçu eu trabalho principalmente as disciplinas de materiais de construção, patologias das edificações e também trabalho algumas outras áreas que são necessárias. Trabalho em empresa privada, trabalho com projetos complementares, projeto estrutural de maneira geral também e faço para uma empresa particular a parte de orçamentação de obras e compras. Beleza. Então vamos ver aí dentro do setor, vamos iniciar com o setor público, o que vocês acham? Sim, pode ser. Concordo. Ótimo. O que nós temos de atuação aí, o que o profissional, até para entrar no setor público aí, como é que isso funciona? Certo. Então, primeiramente, para entrar no setor público, né? Eu entrei por concurso, fiz um concurso público em 2018 e fui convocado no ano passado, 2021, para a Prefeitura aqui de São Miguel. Fiz um concurso público e, no caso, o concurso público era válido por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, eu fui chamado quase completando a finalidade dos 4 anos da vigência do concurso. Outro método de entrar no setor público é através de processo seletivo, quando tem um cargo temporário, por exemplo. E também cargos de confiança, né? A gente tem os cargos comissionados, que são para chefia, assessoramento e direção. No caso, para o serviço técnico de engenheiro civil, pode ser feito apenas por concurso público ou processo seletivo, né? Para essa função técnica. No caso, a Daniele? Então, como eu falei antes, eu sou engenheira civil no município de Missal e diferente do Fernando, primeiramente eu era diretora de planejamento, fui convidada para compor aí, né, a equipe de planejamento e pela administração. E após um ano eu participei do processo seletivo e acabei assumindo o cargo de engenheira civil. Então hoje eu atuo como engenheira civil dentro da Secretaria de Planejamento de Missal. Legal. Meire, o que você me diz aí do setor privado? Bom, o setor privado, diferentemente do setor público, a gente lida direto com os nossos patrões, por assim dizer, né? O cliente, querendo ou não, ele acaba sendo quem chefia e dá pra gente as limitações. A gente não passa por um processo licitatório de compra de materiais, de efetivo, de entrega de serviço, mas a gente também tem essa parte de passar pelo crivo nosso ou do cliente com relação à contratação de serviços terceirizados. Porque se a gente trabalha, por exemplo, com
a execução de uma obra, né? A gente fica responsável pela execução de uma obra. Compete a nós, muitas das vezes, selecionar os serviços que não são executados por nós. Nós faríamos, em teoria, uma administração da obra, mas a gente precisa ainda assim lidar com os nossos terceirizados. Essa é que eu vejo assim uma das principais diferenças, né? Uma das grandes diferenças, que a gente não passa por um processo licitatório, mas a gente passa pelo crivo da confiança ali do cliente na hora de tomar algumas decisões. Bom, a gente vê, né, igual os nossos acadêmicos aí, né, ao final do término do curso, ele se torna um profissional. Então, na parte ali, a partir do momento que ele se forma, ele já tem condições de atuação dentro do mercado, né? Porque a gente fala bem assim, não vai passar por nenhum processo seletivo que seja, algum concurso, mas ele tem condição, a partir do momento que ele se forma, de estar atuando profissionalmente aí dentro da escolha do curso que ele fez. Acho que isso que é importante a gente passar para o pessoal aí, que a partir do momento que ele se forma, ele pode ou criar sua própria empresa ou atuar de forma, a gente fala, profissional liberal ali, né, como um prestador de serviço, né. E assim, falando agora da parte do setor público, durante a minha graduação, eu não me imaginava trabalhando no setor público. Era algo assim que realmente eu não esperava que fosse acontecer. Na minha mente, eu sempre ou trabalhei para uma empresa, ou seria autônoma, né, abriria meu próprio escritório. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar dentro de uma prefeitura, eu pensei muito assim, mas como que é? Como que funciona? É diferente? Será que eu vou dar conta? Né? Porque é bastante diferente. A gente sabe, o Fernando que trabalha dentro de prefeitura, como o processo para você fazer uma obra é completamente diferente, né? É mais burocrático, né? Depois a gente pode entrar nesse assunto. No público ali a gente vê uma questão muito mais burocrática ali, né? Extremamente burocrático. Extremamente. Às vezes as pessoas até elas não entendem, assim, quando fala assim, uma obra vai acontecer, né? Eles começa-se, vai ter um recap em determinado local, um recap asfáltico, vai se construir uma escola, e aí passa um ano, passa 2, e essa obra não acontece. Mas ela tá em processo, ela vai acontecer, sabe? O convênio está acontecendo, tem toda uma papelada para ser aprovada no estado, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, né? E voltando ao que eu estava falando antes, eu não me imaginava no setor público, e depois que eu entrei e hoje atuando no setor público, eu realmente me encontrei. Assim, eu gosto muito de resolver problema, de resolver conflito, e dentro do setor público praticamente é só resolver problema, né? Isso é verdade, né? É o setor público-privado. Mas, assim, justamente resolver, então, toda essa burocracia, né? É algo, assim, que eu realmente gosto de fazer. Então, era algo que eu não pensava, né? Que era uma área que eu não pensava em seguir, e hoje eu gosto bastante de atuar dentro do setor público. Não se vê fora dela, né? Não, exatamente. Bem, assim, isso é importante porque quando nós estamos, eu acho que isso foi com todos aqui, quando nós somos acadêmicos, nós temos um pensamento. Depois, quando nós ingressamos no mercado de trabalho, a gente vê que talvez aquilo que a gente imaginava que seria algo legal de seguir profissionalmente, a gente acaba seguindo num outro caminho, né? Eu falo bem assim, eu tinha, até no final da graduação, eu gostaria de trabalhar com pavimentação. Achei que isso seria algo legal para mim. E a importância do estágio, para mim, foi ver que realmente aquilo não era um segmento que eu gostaria de atuar na vida. Não sei se vocês têm algo semelhante aí. Quando eu estava fazendo meu estágio obrigatório, eu fui fazer estágio, na verdade, dentro dessa empresa onde eu trabalho hoje, né? Que é um dos locais onde eu trabalho. E eu fui trabalhar na parte de execução de obras. Quando eu trabalhei com execução de obras, eu era mais nova também, eu acreditava que eu não era para aquilo, porque eu não tinha, como que eu posso dizer? Eu não tinha perfil para lidar com com pedreiro, com mestre de obra, que eles têm uma resistência para lidar com gente mais nova, para lidar com mulher, né? Tem toda uma diferenciação.
os meus gerentes, digamos assim, né, ali dentro, viram que eu tinha potencial para outra área, que é ficar dentro do escritório, fazer projetos complementares, fazer orçamentação de obra, que eu me dava bem nessa parte. E realmente, quando eu fui, eu me reencaixei, é que eu descobri, voltei a ter apreço pela minha profissão. E hoje em dia é o que eu gosto de fazer, além de estar dentro da sala de aula, né? Igual o estágio, ele direciona a gente. Ele vê ali, vai pontuar assim nossos pontos fortes, pontos fracos aí, e nisso a gente acaba, dentro da organização, a gente acaba sendo levado aí para algo que se enquadra no nosso perfil. Acho que o mercado de trabalho, ele vai moldando a gente, né? Assim, comigo aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Meire, sabe? Eu comecei a atuar com execução ali, em fábrica de pré-moldado, tendo que lidar com pedreiras, com mestre de obras, né? Com toda uma equipe. Os homens mais velhos, eles tinham mais resistência em aceitar o que eu falava, né? Eles falavam, não, é assim, não, o concreto tem que ser feito dessa forma, não, a gente tem que fazer... realmente eles tinham dificuldade em aceitar, e eu odiava a minha profissão enquanto eu trabalhava nessa área. Eu não me sentia competente, eu sentia que nada do que eu falava estava certo. E aí, quando eu entrei para a administração pública e eu comecei a lidar com toda essa parte burocrática, com documentação, e eu vi da capacidade que eu tinha para resolver problemas, né, da engenharia civil, aí eu me encontrei. Aí eu realmente passei a ter amor pela minha profissão. A questão, fala bem assim, a equipe, quando a gente ingressa ali, a gente vai se deparar com outros profissionais, fala bem assim, nós já entramos num patamar hierárquico maior, e quem já está dentro da organização ali há mais tempo, mas está numa parte mais baixa ali, né, sempre tem essa restrição. Eu tive também. Fala bem assim, a gente se forma cedo, a gente começa a vida profissional cedo, e a construção civil, ela demanda ali de uma mão de obra, vamos dizer assim, com uma idade mais elevada, o pessoal que trabalha ali. Então, eles sempre veem nós ali como o que eu trabalhei, aquela frase que a gente sempre escuta, né? Também assim, o tempo que você tem de vida é o que eu tenho de profissional, né? Mas assim, eu sempre falo, tratando com respeito, entendendo ali que algumas condições de execução a gente tem que obedecer, acho que a gente sempre consegue moldar a equipe de forma correta ali e ter um sucesso ali do empreendimento. Tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter jogo de cintura. Voltando ali um pouquinho à questão do estágio, eu também fiz o estágio em uma concreteira, mesma coisa. E foi nesse tipo de estágio, nesse ramo privado, que eu vi que não era o caminho. E aí quando finalizei a faculdade, eu decidi seguir o setor público. E aí também me encontrei, porque a solução de problemas é muito bacana. Quando a gente consegue resolver um problema do setor público, que a gente vê o benefício para toda a população, é bem gratificante. É gratificante, bem exatamente. Bacana. E dentro do setor público, na parte que vocês atuam ali, tem toda a parte burocrática, vamos dizer, de documentação, mas vocês também fazem bastante parte de fiscalização posterior a essas obras aí iniciarem, né? No nosso caso, começa ali com projeto e orçamento, basicamente. E depois da licitação, tem a parte da fiscalização. Nós, durante todo o curso, nós temos aquelas disciplinas de fundação, pavimentação, estruturas, e a gente é meio que direcionado para uma dessas áreas, né? Só que no setor público, a gente tem tudo isso. Tudo isso. Porque o engenheiro civil que atua no setor público, no município, no nosso caso, ele vai ter obras de pavimentação, sempre tem, reformas de edificações, né? Escola, creche, hospital, tem drenagem, tem de tudo. Então, fundação, estruturas é o tempo inteiro, pavimentação o tempo inteiro. Então, são todas as áreas envolvidas, das áreas que a gente vê no curso de graduação. E depois tem a parte documental, né? A parte da legislação, que talvez seja a parte que a gente menos gosta no nosso curso, é o que a gente mais usa. Isso não só no nosso curso, mas eu acho que em todos os cursos aí, né? Isso é algo muito importante que o profissional ele tem que saber o que ele pode ou não fazer e saber as responsabilidades que pode recair sobre ele, né? Exatamente. Então, isso foi, totalmente diferente do que eu imaginava.
Eu não imaginava que eu teria que estudar tanto legislação. Uhum. Eu e o Fernando, a gente está em constante conversa aí, né? Porque nós dois trabalhamos em prefeitura e ele sempre me manda, assim, sabe? Coisas relacionadas à lei de licitação. Então, eu e ele, a gente tem que se atualizar o tempo inteiro, né? Agora está mudando a lei de licitação. Em que regime que a gente licita determinada obra, determinado serviço. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado. Sabe? E isso é muito bacana. É algo, talvez para algumas pessoas chato, né? Mas para mim é muito bacana. Eu acho que o Fernando também, né? Sim. Um exemplo, né, de uma dessas conversas que a gente teve, no caso da nossa lei de licitações vigente, na verdade agora as duas estão vigentes, mas a anterior, a 866, ela tem a diferenciação de obra e serviço de engenharia. Então, quem define o que é uma obra ou o que é um serviço é o engenheiro, ou o arquiteto no caso. E isso é Subjetivo. É muito subjetivo, porque existem palavras chave na 866 que definem o que é uma obra, o que é um serviço. Por exemplo, toda reforma é uma obra. Agora, a palavra manutenção é serviço. É serviço. Então, o que é uma obra, o que é um serviço? Então, isso é um serviço extremamente técnico e de responsabilidade apenas do engenheiro civil ou arquiteto que está elaborando o projeto. Porque você tem que definir o que é uma obra, o que é um serviço, porque isso muda tudo na modalidade de licitação. Se é um serviço, você pode fazer um pregão, que é menos burocrático, digamos assim. Se for uma obra, dependendo do valor, vai cair na tomada de preço ou acima vai para uma concorrência. E a nova lei de licitações aí já muda tudo. Então a gente tem que estar sempre buscando a atualização. Mas isso a gente vê, né? Fala bem assim, por mais que você se formou, você nunca deixa de estudar. Não. A gente vai para um mestrado, para uma especialização, algo do tipo, mas profissionalmente também, a gente sempre tem necessidade de estar... São capacitações que vai fazendo no decorrer da vida profissional. Sim, sim. Às vezes não precisa nem ser uma capacitação, só da sua vontade de entender no nosso panorama, né? Uhum. Novos materiais que surgem, por mais que você tenha uma resistência do pessoal mais antigo em aderir um novo material, ou que eles tenham de utilizar esse material de maneira errada, né? Sim. De maneira errada não, da maneira que eles aprenderam. Exato. Né? Que é diferente, por exemplo, do que o fabricante recomenda. Uma resistência que eles têm de adotar uma prática construtiva. Se você tem, trazendo agora para obras particulares, que você tenha que lidar diretamente ali com o seu terceirizado, se você tem uma maneira de trazer para ele a recusa, porque a nossa mão de obra, querendo ou não, ela é velha hoje, né? Pelo menos aqui eu lido, é velha. Eles estão envelhecendo e quanto mais eles envelhecem, eles ficam mais não abertos, digamos assim, às novidades do mercado, né? Eles não se atualizam. Então a gente tem que achar um meio ali de introduzir um novo material, introduzir uma nova técnica, explicar o porquê que o nosso projeto está daquele jeito, de onde saiu, falar, por exemplo, a norma tal modificou, é por isso, olha, que o meu projeto era assim e agora eu estou fazendo assim. Eu falo bem assim, é tudo questão da equipe estar trabalhando junto ali para ter condições de estar absorvendo essas Atualizações. Falo bem assim, o mercado ele é muito dinâmico. A gente vê isso daí, a atuação profissional ela é bem dinâmica. Nós como engenheiros aqui, a gente sempre está se atualizando e tudo que nós atualizamos na vida profissional ali, nós temos que repassar isso a quem está junto, quem faz parte da equipe, né? E essas são as restrições que a gente tem. E atuando, a gente percebe as demandas do mercado também. A gente está com um grande problema regional aqui na área de impermeabilização. De empresas, no caso nós, de conseguirmos contratar, porque é um serviço que a gente contrata, né? De conseguir contratar equipe que seja especializada em impermeabilização. E com a mudança da norma de desempenho, agora é requisito, né? Sempre foi obrigação, né, da gente por entregar uma obra dentro dos requisitos que se espera, que estivesse todos os sistemas de impermeabilização. Mas agora, com essas casas mais modernas, exige mais, né?
Então, é uma demanda que eu venho notando aqui. Eu que executo, que a gente que trabalha com obras em São Miguel, Medianeira, falta mão de obra especializada em sistemas de impermeabilização. Parabéns, sim. Produtos temos aos montes, né? Exato. Produtos temos aos montes, mas aquela questão da execução de forma correta, né? A aplicação correta desses materiais, que a gente não encontra os profissionais aí para estar fazendo isso daí. Somos profissionais de diferentes áreas, né? O Fernando atua mais na área, assim, falando agora da área acadêmica mesmo, né? O Fernando atua mais na área de estruturas, o Elias também, né? Ele costuma atuar mais na área de estruturas. A Meire é totalmente da parte de materiais, né? E eu da parte de infraestrutura urbana, né? A parte mais de pavimento, a parte de estradas. E apesar de a gente acabar atuando em todas as áreas, né? A gente tem aí a nossa área específica e a gente acaba não tendo conhecimento às vezes, né? Por exemplo, essa parte, eu não entendo nada de impermeabilização, Meire. Eu não entendo nada. E é bacana isso, essas diferenças. Mas igual assim, isso o nosso aluno ele pode ver desde quando ele entra na faculdade até ele sair, os vários nichos profissionais que ele tem. Para bem assim, ele no próprio curso ele vai ver aquilo que talvez, a gente já conversou antes, né? Antes quando falamos aí dos estágios, que talvez vai te direcionar para um segmento, para um nicho profissional. Porém, no decorrer aí ele pode mudar totalmente, mas fala bem assim, você é um engenheiro civil, mas você tem condições de atuar em várias áreas dentro da engenharia. Você não fica preso a algo só. Claro que, como engenheiro civil, a atribuição profissional, você tem que saber praticamente de um pouco de tudo. Só que depois você se torna especialista em um segmento profissional. A formação é generalista, né? Exato. Isso. Sim. E daí depois, né, você, com o que você se identificar, você vai procurar se especializar, né? Assim, vou trabalhar só com orçamentos, tá? Vou trabalhar com planejamento, vou trabalhar com projetos na parte de estrutura, vou trabalhar com hidrossanitário. Então a gente tem essas diferenciações aí, esses nichos, que acaba sendo muito importante, né? Isso... E eu vejo também o quanto é importante a gente trabalhar na área primeiro, para depois ver assim, então eu vou realmente fazer uma especialização nessa área. Porque eu me formei e logo emendei aí uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. E você também, Meire? E é uma área que eu nunca atuei e, sinceramente, eu nunca vou atuar. E aí, depois que eu comecei a trabalhar ali, que eu vi já que eu não queria seguir muito para a área da construção civil, eu queria mais seguir para a área de infraestrutura urbana, né? E aí que eu fui fazer meu mestrado e acabou que deu certo, né? Eu comecei a trabalhar na área e é nessa parte por essa parte que eu me apaixonei, infraestrutura urbana. Mas se eu tivesse esperado um pouquinho, sabe, ter trabalhado, talvez eu teria já feito outra especialização, sabe? Eu teria feito uma especialização em estradas, em pavimentação. Eu nunca teria feito em segurança do trabalho, que sinceramente é uma área que eu acho que eu não vou atuar. A parte do estágio já vai te direcionando para um segmento profissional. Posterior a isso aí, você começa a atuar profissionalmente em um setor e a partir do momento que você vai encontrando barreiras profissionais, que é o que, não tô sentindo que eu tenho que me capacitar melhor nisso daqui. Aí, assim, a vida profissional vai te direcionando e você vai se especializando naquele nicho, naquele segmento. Eu acho que esse é o caminho que devemos seguir profissionalmente. Falo bem assim, quando eu me encontro uma certa fraqueza ali, a gente vai se capacitando em cima disso aí. Uma certa fraqueza ou até uma oportunidade de mercado, né? Também. Exatamente. Principalmente, a gente fala bem assim, o mercado nessa forma dinâmica aí, a gente vê e fala bem assim, quem se lança primeiro, talvez não, né? Com certeza, vai ter uma oportunidade melhor aí, né? Vai chegar lá na frente, né? Vai passar pelos primeiros desafios, né? Mas vai... Mas experiência profissional, né? Sim. Experiência profissional. Sim, experiência é a palavra. Experiência é a palavra. Tudo vira experiência. A gente podia falar um pouquinho também sobre as práticas de laboratório, né? E como elas influenciam a vida a vida profissional. E falando agora
puxando a sardinha para o nosso lado. O que vocês acham? Sim. Vamos lá. Aham. Quer começar, Mary? Pode seguir aí. Então tá bom. Vai lá, Mary. Bom, um dos porquês, né, que eu, enquanto professora, acho muito importante que o aluno consiga vivenciar essas práticas de laboratório, é que a gente ensina para ele as coisas na teoria, né? E a gente sabe que o nosso curso ele tem muitos termos técnicos. Sim. E os termos técnicos que a gente utiliza, na maioria das vezes, eles não são palpáveis, não são de fácil entendimento. Massa unitária, massa específica, adensamento, trabalhabilidade, não é uma coisa visual, muitas das vezes. E quando a gente leva o aluno para o laboratório, para esse ambiente, você consegue explicar para ele, através de um ensaio. A massa específica, diferentemente da massa unitária, é que uma inclui e a outra não inclui os vazios. Você faz o ensaio e explica para ele, novamente, a teoria por trás. E aquilo ali vira uma chavinha. Vira. Com certeza. Eles veem, eles o visualizam. O que eles calcularam lá, o que eles escreveram, eles veem ali na prática. E daí eles conseguem entender, realmente, faz toda a diferença. Eu estava dentro da disciplina de materiais que eu ministro, inclusive a gente estava fazendo dosagem de argamassa. E a gente sabe que a gente tem os traços usuais que vieram, né? Que vieram e a gente utiliza 1 para 2 para 6, 1 para 9. E eu queria explicar para eles como a gente faz essa diferenciação de um traço que está em volume para um traço que está em massa. Que a gente faz a conversão usando massa específica e massa unitária. E para eles não era tão óbvio. Falei, não, então vamos para o laboratório. Nós temos isso aqui. Você faz uma relação com a massa específica, você tem isso. Faz uma relação com massa unitária, você tem esse traço. Para eles foi muito mais fácil conseguir visualizar. Eu digo por quê? Porque quando ele se tornar um profissional lá fora, ele vai ter esse feeling de entender mais facilmente essas coisas, entender o que é nós fomos produzir argamassa, né? O que é um ponto de argamassa, digamos assim, como é que a gente verifica se ela está trabalhável, quais os ensaios que a gente pode executar, como a gente faz uma caracterização de material em obra mesmo, não com todos os equipamentos sofisticados que a gente tem aqui, mas como a gente pode levar essa realidade para uma obra. E o feedback que eu tive deles foi bem positivo. Eles conseguiram entender que é o que a gente almeja, né? Que eles entendam realmente o que a gente está ensinando na teoria e depois na prática. O laboratório é a prática. É a prática. Esse que é o importante ali, dele estar vendo, estão fazendo acontecer. E falo bem assim, foi comentado antes, a partir do momento que se torna palpável, é visual e palpável ali, está fazendo o entendimento até para nós aqui, fica muito mais fácil, Essas práticas de laboratório aí agrega bastante na vida acadêmica deles, né? E deixa eu fazer um comentário, Elias. Eu acho que esse é o grande diferencial da Faculdade Uniguaçu aqui na região, porque nós temos laboratórios excelentes. Os equipamentos hoje que nós temos no nosso laboratório não é qualquer faculdade que tem. Eu estudei numa faculdade pública e realmente não tinham esses equipamentos na minha faculdade pública, sabe? Os alunos aqui, eles têm uma oportunidade de realmente vivenciar essa prática que eu, por exemplo, não tive. Eu não sei se vocês tiveram. Falando, né, do laboratório de pavimentação, que eu tenho mais contato, né? Pavimentação, todos os equipamentos que nós temos aqui, eles servem para dar dados para, por exemplo, fazer laudos que nós recebemos na prefeitura, né? Chega lá, é executado uma pavimentação. O que eu preciso? Eu preciso de um laudo, tem que conter lá qual que é o teor de betume daquele asfalto, né? O grau de compactação do solo. Nós temos todos esses equipamentos aqui nos nossos laboratórios, sabe? Então, isso eu acho muito bacana da Faculdade de Iguaçu, sabe? Porque eles investem muito nessa parte de laboratório. Eles são preocupados com a prática, com a vivência do aluno. Para engenharia civil, laboratório é tudo. Laboratório é tudo. Tudo que a gente tem desde o início ali da faculdade, está trabalhando a parte teórica, e no laboratório a gente está trabalhando essa parte prática, isso soma. Isso soma pro curso, soma pro acadêmico e até para nós
professores. Para a sociedade. E para a sociedade. Para a sociedade. sociedade. Fala bem assim, a didática ela fica muito mais completa. Fernando, na parte de estrutura ali, como é que estamos? Então, primeiro um comentário para complementar vocês. Eu vejo que é muito mais fácil a gente conseguir passar certos conceitos que são teoricamente difíceis para os alunos se a gente vai e faz no laboratório, porque o ser humano é muito visual. Então, ele vê acontecer, ele consegue adquirir esse conhecimento. E para nós, de certa forma, tem uma economia de tempo muito grande, porque em muitos casos, gastava lá 3 aulas para passar um conteúdo, muitas vezes eu consigo fazer isso em uma aula no laboratório. Então, de certa forma, a gente economiza tempo. E tempo é tudo, né? Bom, nas disciplinas de estruturas, nós temos uma turma que hoje faz teoria das estruturas e concreto armado. Então, essas turmas, elas estão frequentemente indo ao laboratório e estão adquirindo conhecimentos práticos, né? A gente fez viga de concreto armado, a gente moldou essas vigas de concreto armado. Então, primeiramente, eles dimensionaram em sala de aula, com os conceitos que foram passados, né? Aula teórica normal, e depois a gente foi para o laboratório. No laboratório, a gente começou fazendo dobrar estribo, a gente começou dobrando estribo. Então, eles viram o conceito lá do pino de dobramento. Então, viram que lá não é 90 graus que chega, tem uma curvatura no estribo, né? Então, por exemplo, essa curvatura lá no cálculo, muitas vezes a gente desconsidera, né? Mas pode ser que a gente tenha que considerar dependendo do tamanho da barra longitudinal. Então, eles conseguem ver isso lá, porque na aula teórica é muito difícil ele conseguir entender um conceito desse. Outra coisa que a gente viu lá, o espaçamento, como é que funciona o espaçamento, né? Como é que é feito na prática, porque a gente chega lá no final do cálculo, coloca lá, um estribo a cada 12 centímetros, ok. Mas e como é que faz na prática? Daí foi bacana, né? Cada um medindo lá com a trena, tudo certinho. Também a execução. A execução, eles aprenderam como que dá valor para esse serviço. Porque é muito fácil chegar e falar, você dobrou errado o estribo, né? Chegar lá pro pedreiro depois, né? Mas e como é que faz? Daí eles foram lá, dobraram, aí o primeiro deu errado, o segundo também. Aí não fizeram o ancoramento do estribo, não passaram 7 centímetros para o lado, daí não vai dar certo, ficou torto. Daí eles começaram a descartar os estribos, né? Eles viram que não é tão fácil, é um serviço trabalhoso. Então eu acho que essa parte ficou bem bacana, que eles vão saber dar um pouquinho mais de valor para o serviço que o funcionário vai fazer, né? Depois, terminadas as armaduras, moldar o concreto, né? Então, conversei com eles, qual o traço que a gente vai utilizar. Eles já tinham esquecido, de certa forma. Daí a gente pegou uma tabela de dimensionamento dos alunos do TCC e fez um traço padrão. Então, a gente revisou toda a parte de dosagem. Então, a gente pegou o cimento, pegou os agregados, massa específica, massa unitária, fez todo o cálculo para a dosagem. A gente chegou lá, nas quantidades, nós dividimos em 3 grupos e cada grupo moldou a sua viga com aquele concreto. Era o mesmo traço para todo mundo. O que vai diferenciar na resistência de cada viga vai ser a qualidade na execução de cada grupo. Então, daqui uns dias nós vamos romper e vamos ver quem que se deu melhor, né? Vamos ter que trazer esses resultados aí, né? Sim. Sugestão, vamos gravar eles rompendo. Sim, os corpos de prova. Vamos gravar. Também, agora na outra disciplina, né? Hoje eles estão lá no laboratório, nesse momento, fazendo a ponte de palitos de picolé. Essa é muito legal, mas eles gastam muito tempo, né? Porque é muito trabalhoso colar palito por palito. Acredito que eles vão dar valor depois para fazer uma cobertura, né? O trabalho que dá. Mas é bem válido, né? Toda essa parte de dimensionamento que eles aprendem aí. Sempre falo. O engenheiro tem o projeto ali e no papel tudo é bonito. A parte prática de execução, os profissionais que estão envolvidos lá moldando aquilo dali, é uma condição totalmente diferente, né? Fala bem assim, vai dar valor para o profissional, cara, é um armador, vai ter um armador, você vai ter um carpinteiro lá que vai fazer essas etapas. Fala bem assim, eles estão vendo aí que cada um dentro da construção civil tem seu papel fundamental para uma execução perfeita aí do empreendimento, né?
cada um tem aqueles conceitos práticos da construção civil. E esses conceitos que a Meire trabalha naquela disciplina de práticas da construção civil, esses são importantes, né? Cada um desses funcionários, o armador, o carpinteiro, ele tem um jeitinho de fazer. E esse jeitinho é dele, daquele grupo, anos de experiência, e daí ele vai passando de um por um, né? E que são importantes para que a gente tenha aquele resultado esperado no projeto, né? Nem sempre os métodos são os... nem sempre, mas... Né? Porque o cara aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém foi repassado. E a gente sabe que as coisas se atualizam. Exatamente. E daí cabe a nós, engenheiros, vir com essa... de maneira, né, cuidadosa, mas vir trazendo essas inovações, essas alterações para eles também. E eu acho que para finalizar aí o nosso podcast, a gente pode falar como é para cada um de nós ensinar o que a gente vivencia na prática, né? Nós somos professores. Eu acho isso muito bacana. Eu não me imaginava professora, isso aconteceu, né, depois que eu fiz meu mestrado, e é muito gratificante para mim passar o meu conhecimento para os alunos. Em sala de aula. Em sala de aula. Não só em sala de aula, né? Não só em sala de aula, a todo momento, né? Não, para mim também. Não sabia que eu ia gostar tanto de dar aula. É uma realização para mim poder dar aula. Eu trabalho hoje em dia com alunos, né? Eles são estagiários ou alguns que já trabalham ou que já trabalhavam lá na empresa quando eu voltei a trabalhar ali. A faculdade agora está com... Agora não, né? Ela já vem desenvolvendo planos e atividades de extensão que, querendo ou não, acabam casando com a gente nessa parte de sair um pouco da sala de aula. Exato. E continuar e estender o ensino, né? E para isso o nosso laboratório ele agrega. A gente pode ter uma das necessidades que eu, enquanto profissional que trabalho numa construtora, a gente tem é ensaiar os materiais que a gente utiliza. Então, é uma demanda que veio também, que eu vou trazer inclusive para cá, de a gente poder estar trabalhando em parceria, né? A empresa com não sei se tem também, se tiver melhor, as empresas com a faculdade. Não, mas tem, acho que a faculdade é só questão de alguma questão de documentação ali, mas já existem parcerias quanto para a prefeitura, né? Empresas privadas aí. Eu acho que é só questão da empresa, então, entrar em contato, né? Entrar em contato, a gente vai trabalhar aí as suas demandas. Essas demandas dentro dessas novas metodologias de ensino, essas demandas é o que acaba agregando mais para o nosso acadêmico. Algumas eu trouxe na forma de TCC. Exato. Tem uma dúvida? Tem alguma coisa que eu quero esclarecer da minha atuação? Também, né? Porque a gente às vezes não encontra na literatura. Traz em forma de TCC, traz em forma de extensão, para que a gente tenha as respostas, né? As respostas. Porque o laboratório está aí para isso. Sim. Está para ser utilizado, né? Essas demandas chegam, a gente tem condições de trabalhar isso daí, conseguimos, a partir disso daí, transformar em trabalhos científicos, né? Sim. A gente consegue trabalhar isso aí tranquilamente. Essa é a ideia. Então, assim, profissionalmente atuando, a gente se depara com várias situações, N situações que a gente vê, mas será que isso é efetivo? É o correto? Né? A nossa preocupação sempre é a eficiência daquele sistema ali. Lá, voltando na parte da impermeabilização lá, mas será que esse processo aqui realmente é estanque? Posso adotar sem me preocupar? Vamos ensaiar. Tem um laboratório? Exatamente. Vamos trazer isso para o laboratório, ensaiar isso aí e ver se realmente tá ok. Fernando? Acho que para concluir, né? A Daniela tinha começado e a gente já já mudou de assunto, né? Mas é muito gratificante, né? Atuar como professor. Eu também não imaginava que ia gostar tanto assim. Acho que principalmente dos alunos que estão se formando, que geraram essa satisfação bacana na gente, porque a gente vê que eles estão saindo com um conhecimento muito bacana, né? Alguns deles já trabalham na área e estão em contato com a gente na prefeitura, principalmente. Vou citar 2 alunos que a gente está sempre em contato, digamos assim.
Felipe Martinello, que ele presta serviços topográficos, né? Então, ele já é um profissional que atua na área com a gente. E é muito bacana ver que eles estão saindo mais capacitados, né? E também a Fernanda que atua na Prefeitura de Serranópolis. É muito legal saber que já está apta para o trabalho. Muito bacana esse sentimento. Já dentro do estágio ali, da vida profissional deles mesmo, já atuam profissionalmente, já estão inseridos no mercado. Isso. Exatamente. Isso que é importante ali. Fala bem assim, quem já está no meio, já está um profissional moldado. Exatamente. Já está um profissional moldado. Os demais também, mas esses dois que estão inseridos no meio público já, né? Fala bem, já estão na frente, que a gente falou ali, já estão na frente. Eu sempre bato isso, sempre com eles, falo bem assim, quem não está atuando na área, comecem o quanto antes. É importante estar no meio, estando no meio ali, aí a gente vai uma questão de network, acaba criando uma network. Isso é muito importante para eles. Assim, por mais que está num certo segmento e quer trabalhar em outro, ele está dentro do setor, é uma vitrine, é uma janela. Alguém está vendo, alguém sabe, está precisando de um profissional assim, assim e tal, em certa empresa lá. Ele já, como já está no meio ali, ele já vai sair por na isso frente. Que a gente também incentiva a participação de eventos, para criar essa rede de contato deles aí, né? Quem não é visto, não é lembrado. Essa rede de contatos é o principal. Extremamente importante. A gente vê, né, falando assim, alguns exemplos que a gente tem, a faculdade já recebe ali algumas vagas, né? Sempre tem as vagas de estágio disponível na região. Também assim a gente acaba já direcionando. Também assim, tem vaga lá, pessoal, vai para cima, é uma oportunidade, pode ir. Até também a sociedade já nos vê com profissionais acadêmicos ali capacitados. Vê que o curso tem um suporte bom. Também assim, se está recebendo convites aí para estágio, para estagiar nas empresas deles ali, é sinal que o nosso curso aí está alavancado. Está sendo bem visto. Na verdade, vamos falar de mais um tópico de estágio. Nós, na Prefeitura de São Miguel, estamos precisando de estagiário. Opa! Na construtora também. Estágio de férias, está difícil nós conseguirmos estagiários, porque a maioria já está fazendo estágio. Isso é bacana, mas é um pouco ruim para o município, que a gente queria estagiário. Então, e você vê nos períodos aí, vários períodos, é difícil a gente ver ali, como a gente está mais começa a partir do 6º período para cima ali. Quando a gente está conversando ali, o pessoal realmente já está todo mundo inserido. Nos inícios ali, a gente vê também, para bem assim, essas oportunidades vêm chegando, e você vê que até o meio do curso ali, o pessoal já está estagiando. Já está estagiando. Fala bem assim, é fácil para nós, muitas vezes, ministrar as disciplinas, né? É mais fácil. Sim. Por quê? Porque como já está inserido, já tem um conhecimento prático, aqui a gente vai fortalecer o teórico e algumas tecnologias novas aí que eles podem estar implementando na organização. Até a forma de deles trazerem para você, participarem de aula é diferente. Exato. Porque muitas das vezes eles vêm com dúvidas. Se ele não tem conhecimento nenhum, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida. Ele questiona mais, ele faz mais perguntas, ele é mais interativo durante a aula. E isso é muito mais bacana para nós, né? A aula se torna mais dinâmica. Não é um monólogo. Exatamente. Isso, exatamente. Não é um monólogo. Assim, a dinâmica da aula ali, até o pessoal todo, quem não está naquele setor, porque como a gente já comentou, são vários nichos de atuação profissional ali, mas você vê que desperta o interesse de todos. Eu que trabalho as disciplinas de materiais e de técnicas construtivas, eles trazem muito disso. Professora, eu vi lá na obra que estava sendo executado assim. Por quê? Professora, mas você está ensinando assim, mas não é assim que a gente faz, não, hein? E daí vai, né? Tá errado. Não fala, não, você está errado. Olha, o certo... A forma correta, né? Correto. O que a norma diz, daí você vê, é legal, é melhor você... Melhor não, né? A gente lida com os dois. Mas a aula fica mais comunicativa, mais interessante quando o aluno tem essa vivência. Ele traz para os outros também. Querendo ou não, né? Acaba despertando nos demais coleguinhas esse interesse. Isso aí. Pessoal,
Temos mais algum ponto importante aí? O que vocês acham? Acho que já falamos bastante, né? Fica para uma próxima. Fica para Fica para uma próxima aí, então o nosso próximo Pode Mais aí, vamos ter mais outros tópicos importantes para conversarmos, beleza? Então, até mais, até a próxima. Obrigada. Obrigada.